Então vamos lá, já teve uma pequena queda aqui do vídeo. Então, mais uma vez, vou tentar mostrar aqui. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é por que colocar esse nome, né? Átomo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou o modelo atômico de Dalton, que ele dizia uma coisa a respeito do que seria o átomo, né? O átomo seria uma coisa extremamente pequena. O átomo é uma coisa indivisível. Então, a palavra átomo, para a gente entender porque é que ela foi colocada como sendo a representação dessa partícula que compõe toda a matéria, é que átomo deriva da palavra da fusão de A, que é uma negação, junto com a terminologia de término, de cortar. Então, não cortar, ou seja, aquilo que não é cortado, aquilo que não pode ser dividido. Tá? Então, a palavra átomo, ela representa nada mais, nada menos do que algo que é indivisível. Então, se a gente lembrar do que era o modelo atômico de Dalton, ele dizia isso. Ele dizia assim, ó, o átomo é uma esfera pequeníssima, indivisível e indestrutível. Indivisível, certo? Então, a própria terminologia da origem grega dela identifica isso. Uma outra coisa que a gente precisa abordar, para que a gente tenha noção, é o significado de modelo. Tá? Modelo não a modelo de passarela. Tá? Aí vocês têm uma representação. O conceito de modelo em ciências. O modelo científico é uma idealização simplificada de um sistema complexo, mas que supostamente reproduz na sua essência o seu comportamento. Bom, o que é que isso daqui está querendo dizer? Então, eu sempre comparo com a seguinte situação. Tá? Eu já até comentei em algumas aulas, quando a gente estava em período presencial. Imagine que vocês pegaram uma caixa, tá? Uma caixa de papelão. Vocês pegaram uma caixa de papelão, eu lacrei essa caixa com alguma coisa dentro. E aí eu mandei pelo correio, porque a gente não pode ter contato, mandei pelo Sedex, e aí foi na casa de cada um de vocês aí, para vocês avaliarem. Vocês chegaram lá, pegaram na caixa, gente, não pode abrir, não pode fazer nada, tá? Você não pode cortar a caixa para ver o que tem dentro, você tem que me dizer o que tem dentro, sem ver, tá? Sem conseguir enxergar. E aí você vai pegar a caixa, vai balançar, tá? Se tiver um aparelho de raio-x, você vai usar o raio-x, você vai fazer um exame. Porque a partir do momento que você fizer todos esses testes, você supostamente sabe o que tem ali dentro. Eu suponho que seja isso. Tá? Talvez seja, sei lá, um chaveiro. Mas pode ser a chave, não só o chaveiro, pode ser a chave. Então, a gente tem uma noção do que é. Porque, de acordo com tudo aquilo que você fez de teste, aproxima-se a ideia daquilo que você me disse que é. Tá? Por exemplo, o chaveiro. Supostamente é um chaveiro. Então, como é que é esse chaveiro? Ele tem a parte arredondada no final. Então, você faz os experimentos, você faz o teste, e a partir desses resultados, você supõe, você imagina e apresenta de uma forma que eu, que sou leigo, consiga entender com mais facilidade. Então, uma outra função é que esses modelos, ele é uma representação tão simplificada que a gente consegue entender com facilidade tudo aquilo que foi demonstrado. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele permite representar com maior ou menor precisão o comportamento de um sistema, e ele vai trazer para a gente somente as principais características. Então, por isso que quando vocês estudam modelos atômicos no nono ano, é um pouquinho diferente quando vocês estudam o modelo atômico no primeiro ano, que é diferente quando vocês vão estudar o átomo como mais provavelmente ele é no nível superior. Porque a cada grau de ensino, a gente tem a capacidade de trazer para o aluno a condição de informações mais precisas ou mais abstratas, né? Porque aí vai entrar no campo da abstração extrema. Então, ele simplifica, porque simplificando aí facilita a gente compreender essa situação, ok? Então, por isso que a gente vai trabalhar os modelos atômicos, e desses modelos atômicos, o primeiro foi o de Dalton. Mas ele não... eu acho que o átomo é assim, sem ter estudado nada, sem ter informação nenhuma prévia.
Então, ele tinha informações prévias. Quais eram as informações prévias? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente comentou sobre a lei de Lavoisier. Lei da conservação da massa. Você bota os reagentes e essa massa se conserva no produto, porque nada se perde, nada se cria, só se transforma. E, à medida que você vai transformando, para que essas transformações se mantenham, se você aumentar um dos componentes da reação, os outros têm que aumentar na mesma proporção, porque senão sobra. Porque aí a gente tem a lei das proporções definidas. Saindo disso, a gente parte para a lei de Gay-Lussac, que é aquela das proporções volumétricas, que dizia que as substâncias elas mantêm as proporções físicas de valores inteiros em termos de volume de substância. Aumentou um volume da substância, o outro aumenta na mesma proporção. Com base nessa lei de Gay-Lussac, Avogadro, ele percebeu o seguinte, que se você fosse diminuindo o volume das substâncias, diminuindo uma reação, ele mantém na mesma proporção, ia chegar num ponto que só teria uma unidade dessa substância. Então, como é o nome dessa unidade? Molécula. Ah, então o que é uma molécula, senhor Avogadro? Disseram lá os seus súditos alunos. Bom, a molécula é um conjunto, um agregado de átomos. Então, o que é um átomo? O átomo é uma coisa muito pequena que não se divide. E quem foi confirmar isso foi Dalton. Tá? Então, o conceito molécula, que é um agregado de átomo, e a partir daí, então, Dalton sugeriu um modelo. Ele diz assim, ó, se baseou nessas leis ponderais, se baseou em todas essas informações que tinham no seu período, e a partir daí ele disse que o átomo seria uma esfera. Por que uma esfera? Porque uma esfera é muito fácil de você representar. Então ele comparou com bolas de sinuca, bolas de bilhar, certo? Então o modelo da bola de bilhar. Seria uma esfera pequeníssima, invisível, tão pequena que você não consegue enxergar. Tá? Por isso que ela é invisível. Ela é tão pequena e é a menor unidade que não pode ser dividida, porque a palavra átomo já diz isso, que é algo que é indivisível. E de acordo com a lei de Lavoisier, que a massa se conserva e as substâncias só se recombinam, é porque ela também não pode ser perdida, ela não pode ser destruída, como também ela não poderia ser criada. Tá? Então, essa ideia do modelo atômico de Dalton, ela explicou durante muito tempo as informações que tinham, que basicamente eram essas duas leis, e como é que o átomo seria diferenciado nessa época? Tá? Como é que eles diriam que um átomo é diferente do outro? Se você não consegue ver, se você não consegue dividir. Bom, você não consegue ver, mas as substâncias têm pesos moleculares diferentes. Por que elas têm pesos moleculares diferentes? Porque os átomos têm pesos diferentes, ou seja, têm massas diferentes. Tá? A palavra peso sempre entre aspas, porque o peso é outro conceito. Então, ela apresenta massa diferente. Então, se um tem maior massa do que outro, e ambos são esferas, é porque uma esfera é maior do que outra, certo? Ou seja, o átomo que tem maior massa, ele seria representado como uma esfera maior, e o átomo que tem menor massa seria uma esfera menor. Certo? Não é questão de coloração, é questão de tamanho e massa. O que é que mantém isso daí? Forças de atração mútua. Que forças são essas? Bom, aí deixa para lá. Tá? A força que a gente vai entender é uma força de caráter então, de caráter iônico, tá? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Que vai ser explicado por um outro modelo atômico, tá, gente? Vai ser explicado por um outro modelo atômico. Que modelo atômico é esse? A gente vai chamar de modelo atômico de Thomson. Só que para chegar nesse modelo atômico de Thomson, teve uma evolução do conhecimento, uma evolução de informações. Por exemplo, os materiais que normalmente você sabe que não tem capacidade de ser eletrizado, ou seja, de ter um potencial elétrico para ser transmitido. A bateria do celular descarregou, eu vou pegar um vaso, vou pegar um caderno qualquer, pegar esse caderno, juntar no celular e ele vai ser carregado eletricamente. Não vai. Porque a matéria ela não tem essa eletricidade como a gente imagina. Então, só que existe uma situação, como por exemplo essa, desse videozinho aqui. Você tem aqui um videozinho que eu vou apresentar. Uma forminha qualquer, tá? Só para segurar o material para ele não sair. Um tecido de lã, bolinhas de isopor pequenininha, e você tem um recipiente aqui, uma placa de plástico. Tá? Então, aqui você tem plástico,
um pano de lã, você tem um recipiente para poder eu jogar essas bolinhas aqui dentro. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essa bolinha daqui, ó, tá? Como esse cidadão aí vai colocar, colocou as bolinhas, tá? Bolinha de isopor, tem que ser num ambiente que fique sem ventilação, para o isopor não voar. Você pega esse tecido de lã, faz esse movimento assim rápido, ó, atritando o tempo inteiro. E aí, o que é que vai acontecer quando você aproximar? Não sei se dá para perceber o que está acontecendo aí, ó. Aquela placa de plástico que não tinha capacidade de atração de nada, você fez o atrito e as bolinhas de isopor que estavam lá embaixo foram puxadas como se tivesse uma natureza elétrica nos dois materiais, como, por exemplo, o princípio da imantação. Com polaridades. Você sabe que o ímã tem um polo positivo, um polo negativo. Você pega dois polos negativos, tenta aproximar, não consegue, porque há repulsão quando as cargas são iguais. Quando você pega os dois polos positivos, eles também se repelem, porque polos positivos se afastam, igual com igual manda para lá. Agora, quando os sinais, as cargas são diferentes, um polo positivo com negativo, o que acontece entre eles, atrai. Então, só que plástico e bola de isopor não tem essa capacidade. Mas quando você modifica de alguma forma esse material, por exemplo, atritando, o material vai sendo puxado. Ele é arrastado para cima, como está mostrando aí nesse vídeo, certo? Então, isso aí é só para a gente perceber que os materiais que naturalmente são neutros, se você fizer uma modificação e atritar, ele vai adquirir uma carga elétrica, certo? E essa carga elétrica, sendo diferente da do outro material, ela tem a possibilidade de atrair, porque cargas elétricas opostas se atraem. Tem que lembrar desse conceito. Cargas elétricas iguais, negativo com negativo, se repelem. Positivo com positivo, se repelem. Positivo com negativo, aí se atrai. Então, o que aconteceu aí? Houve uma modificação em um dos materiais. Que material foi modificado aí, nesse exemplo? A placa de plástico, porque foi ela que sofreu o atrito. Então, quando aconteceu esse atrito, aquilo que estava neutro, ou seja, que não tinha nem carga positiva nem negativa, de alguma forma ele assumiu o caráter de uma carga e fez atrair a outra do isopor. Por isso que ocorreu a atração mútua dos materiais. Como, por exemplo, isso daí. Vocês têm isso, um material desse, geralmente nos livros trazem, dois materiais, um de plástico, uma bolinha de papel ou de isopor, como tem aí, que não tem capacidade de atração, você atrita o bastão, e aí quando você atrita, por exemplo, ele assume cargas positivas, a carga negativa ela se afastou. E aí quando ele assume a carga positiva, ele vai atrair o componente negativo que existe no isopor, por isso que ele é puxado. Tem outros materiais, como por exemplo de vidro, se você, aqui é o bastão de vidro, se você fizer com outro material, a tendência dele seria, por exemplo, você pega um bastão de vidro, pega um bastão de plástico, atrita os dois, você vai tentar aproximar um e não vai conseguir. Ou você pega dois de plásticos e faz a mesma coisa, atrita os dois e tenta aproximar e um vai sendo empurrado pelo outro, porque eles assumem a mesma carga elétrica. Ou seja, nesse caso seria arbitrariamente definida como positivo, certo? E aí seria uma outra condição, tá vendo? Ó, um condutor positivo, nesse caso seria um bastão de vidro, aqui, por exemplo, seria um bastão de plástico, e aí você tem atração. Se você pegar dois materiais com mesma carga, a tendência dele seria ter a repulsão. Bom, a conclusão vai ser o seguinte: materiais eletricamente neutros eventualmente adquirem cargas elétricas. E o Dalton tinha dito que o átomo era indivisível e que não havia componente nenhum. E aqui a gente já percebe que existem componentes positivos e negativos dentro do próprio átomo. Para ter certeza disso, teve um aparelho criado, que a gente chama de ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes está sendo representada aqui nessa imagem. É colocado um polo negativo, chamado de cátodo. É colocado um polo positivo, chamado de ânodo. Existe uma voltagem aqui para produzir uma corrente elétrica. E dentro desse tubo de vidro é colocado um gás com baixa pressão. Por isso que tem aqui vácuo. Você coloca o gás, tira um pouco do gás e ele fica com a pressão extremamente reduzida. Bom, e aí, dentro desses experimentos, quando você permite o acesso da voltagem, é como se fosse uma lâmpada fluorescente aqui, não sei se dá para perceber, tá vendo? Um polo, outro polo,
e uma condução de um feixe de luz passando pelo centro. Então, esse feixe de luz, de onde é que vem? Ele vem do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo? Como é que é feito isso daqui? Então, essa ampola de Crookes é só isso. Um tubo de vidro, um polo negativo, cátodo, um polo positivo, ânodo. Você permite a voltagem, passa a condução elétrica e essa corrente elétrica, ao atravessar esse gás de baixa pressão, emite luz. Tá? Emite uma energia. Então, o átomo, além de ter componentes positivos e negativos, percebe-se que ele tem energia, que transformou-se em luz numa imagem como essa. A partir daí, então, Thomson, tá? Junto com algumas experimentações, colocaram, por exemplo, aqui, está vendo aqui o tubo, o feixe de luz que deveria passar para cá, aí ele coloca um polo positivo e um polo negativo em lados opostos, e percebe-se que esse feixe de luz, ele curva para um dos lados e não chega nesse ponto de cá. Ou seja, ele curva. Por que que ele curva? Quando você coloca duas placas, uma negativa e uma positiva, a tendência desse feixe de luz foi ir para o polo negativo, ou desculpe, o polo positivo. Bom, já que ele vai para o polo positivo, eu sei qual é a carga elétrica desse fluxo luminoso aqui. A carga elétrica desse fluxo luminoso, ela só é atraída por uma carga oposta. Então, se aqui é positivo, conclui-se que esse feixe luminoso, ele carrega, que a gente chama de raios catódicos, ele carrega uma carga negativa. Então, essa carga negativa, ela foi, ou esse feixe de luz, que a gente chama de raios catódicos, ele foi denominado por Thomson de elétrons. Tá? Então, o que são os elétrons? São os raios catódicos. São aquele fluxo de luz que vai ser atraído por um polo positivo. O polo negativo acaba repulsando esse material. Dentro essa daqui, gente, é a imagem da ampola de Crookes, tá? A imagem original, por isso que a imagem anterior estava larguinha lá no final, representando. E aí foi feito alguns experimentos desse material. Por exemplo, colocaram um anteparo aqui. E aí esse feixe luminoso que ia passando deixava uma sombra, certo? Colocou um pequeno moinho aqui dentro. Então, quando o feixe luminoso passou, ele moveu esse moinho. Então, esse componente, ele não consegue atravessar qualquer material, por isso que ele ficou deixando sombra. E ele tem uma certa massa, porque ao se chocar com o moinho, ele permitiu a movimentação do moinho. Concluindo, esses componentes aí, que a gente chamou de fluxo luminoso, raios catódicos, que Thomson chamou de elétrons, ele é um feixe luminoso, tá? Que a gente chama de raios catódicos, pode mover um pequeno moinho, identificando que tem massa, projeta uma sombra na parede, então caminha em linha reta, quando submetido a um campo elétrico externo negativo, externo curva-se para a placa positiva. Ele tem carga elétrica negativa. Então, tudo isso aí fez ser definido um nomezinho para concluir. Os raios catódicos, na verdade, foram chamados de elétrons. Então, o átomo tem um componente elétrico com carga negativa chamado de elétrons. E aí, gente, fica quase que conclusivo, o átomo é eletricamente neutro, mas eventualmente adquire carga elétrica. Então, se eu já sei que ele tem uma carga elétrica negativa, para neutralizar essa carga elétrica negativa, eu preciso de uma carga elétrica positiva. Porque um positivo com um negativo neutraliza, anula as cargas, certo? Então, eu sei que ele tem carga elétrica negativa. Tá? Tem um componente negativo. Conclusivamente, a gente sabe que ele vai ter também um componente positivo. Esse componente positivo foi chamado de prótons. Tá? Então, como foi o experimento para definir? Com a mesma ampola de Crookes. Só que ao invés de colocar o cátodo no extremo, colocou o cátodo no centro com a placa perfurada. Ao acionar o fluxo de energia, a gente percebia-se que havia um fluxo correndo, um fluxo luminoso, está mais branquinho aqui no centro. Ele correndo para o ânodo, mas também ele fugindo do ânodo para o lado de cá. Bom, se ele foge para o lado de cá, quando foi submetido a uma carga elétrica externa, esse fluxo luminoso ele se curvou para a placa negativa, concluindo que ele tinha a carga elétrica positiva na sua composição. Então, os raios catódicos vão para a placa positiva, ele é negativo e, consequentemente, foi chamado de elétrons. Os raios anódicos, também chamado de raios canais, porque passa por esse canalzinho daqui, ele é
parte para a placa negativa, então ele tem caráter positivo, e ele foi chamado de próton, tá? Então, só para definir que o átomo, ou os componentes da matéria, nesse caso o átomo, ele tem componentes negativos, que foram chamados de elétrons, e também tem componentes positivos, como Goldstein identificou aí, chamado também de prótons. Então, foi colocado um cátodo perfurado no centro, formaram-se os raios catódicos, que é o de caráter negativo, que a gente já tinha visto no exemplo anterior, e formaram-se os raios canais ou raios anódicos, tá, gente? É a mesma coisa aqui. Submetido a uma polarização externa, os raios canais anódicos se curvam para a placa negativa. Como consequência, a gente conclui que ele tem carga positiva. Esses raios canais foram chamados de prótons. Então, aquela história do átomo de Dalton, que não havia como dividir, agora a gente já sabe que ele pode ser dividido, porque ele tem prótons e tem os elétrons. Além disso, tá, gente, foi descoberta a radioatividade. Vocês vão encontrar isso no material de vocês. Reutemann identificou um dos componentes. Esse componente, ele era um componente de teste. Ele enriquecia de luz durante o dia, e quando botava num ambiente sem luminosidade, o próprio material que assimilou energia, ele liberava essa energia na forma de luz. Só que era uma luz tão intensa que atravessava até uma caixa de papelão. E ele sabia que tinha um raio ali invisível. Que raio é esse? Eu não sabia. Eu acho que ele estava muito matemático. Ele disse, não sei qual é esse valor, então eu vou chamar de X. E aí ele identificou como raio X. Só que outras radiações foram identificadas também, trabalhando com material que a gente chama de urânio, material que hoje a gente chama radioativo, perigosíssimo você ficar, porque as pessoas que trabalharam com esses materiais, claro, desenvolveram algum tipo de câncer e morreram dele. Como o casal Curie, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, Becquerel identificou que, mesmo o urânio sem ser enriquecido com luz, ele liberava uma radiação, uma luz. E ele achava que era só durante o dia, mas não, ele liberava mesmo sem ser enriquecido. Então, essa emissão de luz invisível foi chamada de radiação ou radioatividade. E essa radioatividade a gente pode ter 3 tipos, tá? Ou 3 emissões radioativas. Quais são as emissões radioativas? Uma delas que curva para a parte negativa, a gente chamou de raios betas. Uma que curva para a parte negativa, que a gente chama de raios alfa. E uma que não sobe curvatura quando você se submete a uma polarização. É o raio gama. Isso aqui parece muito com o raio X. Então, a partícula alfa é pesada, carregada positivamente, tá? Porque ela curvou pouco, tá vendo? Ó? Já os raios beta curvaram demais, então é porque ele é muito leve. Certo? É uma partícula mais leve e é carregada negativamente. E tem a partícula gama, que ela é muito parecida com a radiação X, é uma radiação eletromagnética. Ou seja, tudo isso é para concluir que a matéria em si, ou o átomo em si, ele pode ser dividido. Certo, gente? A conclusão final de tudo isso, bom, se ele já pode ser dividido, esse aqui é um conceito de eletrólito, tá, gente? Porque é um eletrólito, toda substância que você coloca em água, e ele faz com que a água conduza a corrente elétrica. Certo? Isso daí, depois a gente vê com mais detalhe. Mas a gente vai analisar o modelo de Thomson, certo? O que é o modelo de Thomson? Ele considerou toda essa história aí da natureza elétrica dos materiais. Ele, observando que Dalton tinha dito que o material era indivisível, e ele percebeu que era divisível. Agora, como é que eu vou representar isso? Bom, ele imaginou que seria uma grande placa, uma grande esfera, tá? Ele imaginou também. O átomo é uma esfera positiva, não maciça, por quê? Porque ele poderia ser dividido, mas ele está incrustado, ou seja, tem muitos elétrons ao seu redor. Então, vamos desenhar esse negócio? Um pudim de passas, certo? Foi assim que ele chamou. Semelhante a um pudim de passa. Uma esfera positiva e um monte de componente negativo grudado nele. Certo? Ele imaginou que o átomo seria isso. Mas, vejam só, ele pegou a ideia de Dalton, de esfera, que era indivisível, e acrescentou o que foi descoberto na época, que eram os prótons e os elétrons, com carga positiva e carga negativa. Só que aí foi um modelo proposto, alguém que foi testar isso daí. Quem é que foi testar esse modelo? Rutherford. O experimento de Rutherford, ele pegou material que emitia radiação alfa, que tem carga elétrica positiva,
pegou uma placa fina de ouro, colocou aqui no centro, e essa radiação, claro, envolvida por chumbo para ter só uma direção. Assim que emitiu essa radiação, colocou um filme fotográfico, aquele filme preto de radiografia, ao redor dele, e lançou essa radiação. Ele imaginou, tá? Rutherford imaginou que se o modelo de Thomson fosse correto, todos esses componentes eles deveriam atravessar essa placa de ouro, só sofrendo alguns pequenos desvios. Porque como ele tinha o caráter positivo, e ele imaginou que seriam esferas positivas, sempre teriam brechas negativas para ele ultrapassar. Mas não foi o que aconteceu. Uma parte atravessou, uma parte sofreu desvios, e uma pequena, mas uma ínfima quantidade de raios voltaram. Eles bateram e voltaram. Então, qual foi a conclusão de Rutherford? Bom, muitos passaram porque há uma ampla área negativa, um grande espaço que permite a radiação positiva passar por ele. E por que um pequeno número voltou? Porque ele tem uma região muito pequena, muito densa, mas ela deve ser positiva, porque a carga elétrica positiva bate e volta. E aí ele supôs que o átomo, no caso de ouro, ele teria um componente externo elétrico de carga negativa e um componente pequenininho no centro com caráter positivo. Então já mudou a história do átomo para ele. O modelo atômico dele, então, dizia assim: o átomo é formado por um núcleo pequeno, denso e positivamente carregado, dispersos em grandes espaços vazios, porque não são literalmente vazios, porque os componentes elétricos de carga negativa estariam por ali, os elétrons girando ao seu redor. Então, ele imaginou isso: um núcleo pequeno, denso, com cargas elétricas negativas ao seu redor. Só que qual seria o problema dessa ideia aqui? Ele lançou o modelo, mas tem alguns problemas. Por exemplo, tudo positivo, gente, tudo positivo aqui no núcleo. O que acontece quando tem duas cargas positivas iguais? Se repelem. E quando tem um negativo e um positivo? Se atraem. Então, por que os prótons do centro não se repelem? Por que os elétrons que estão ao redor não são literalmente atraídos? Aí ele comparou com a questão do modelo, o modelo de gravitacional, que não deu para justificar muita coisa, tá? Porque são duas propriedades diferentes. A gravidade trabalha com massa e aí a gente está trabalhando com uma partícula com uma massa extremamente pequena. Então, é um caráter elétrico que tem que ser avaliado. Por isso que a ideia dele foi negada. E aí surgiu uma teoria chamada teoria de Planck. Essa teoria de Planck dizia que a energia não se propaga num fluxo contínuo, ininterrupto. Ele se propaga sempre em pacotes, que a gente chama de quantum, certo? O plural de quanto é quanta. Então, essa teoria de Planck foi a base para os dois modelos que a gente tem na sequência. O modelo de Bohr, certo? Está aqui o modelo de Bohr. Os elétrons se movem em níveis de energia, e esses níveis de energia fazem com que ele fique só nesse ponto. Se ele armazenar energia, ele salta de nível, e quando ele perde energia, ele volta para o nível anterior e libera na forma de luz. Então, essa ideia do modelo de Bohr era para explicar porque que os elétrons ficam ao redor do núcleo, em que ele chamou de camadas. Ele fica em algumas camadas, e essas camadas fazem com que ele mantenha certo nível de energia, que a gente chama de energia potencial. Como é que seria a representação desse modelo de Bohr? Seria isso, ó. O núcleo positivo, tá? Com componentes neutros, que a gente chama de nêutron, certo? Sem carga elétrica, para que não haja repulsão. Ele foi descoberto depois, tá, gente? A ideia do nêutron. Então, o núcleo, ele tem nêutrons e prótons. Para que o nêutron? Para neutralizar as cargas positivas e não haver repulsão. Mas os elétrons, eles ficam aqui em níveis de energia. Quando você fornece energia, ele salta de nível, e quando perde energia, ele volta para o nível anterior. E essa energia ele sempre perde na forma de luz. Então, esses níveis de energia, está vendo aqui, ó, um monte de ponto positivo, a bolinha verde representando os nêutrons, certo? Então, você tem camadas, K, L, M, tá? Numeradas assim. Os elétrons ficam nesses níveis e só saem desse nível se ganhar energia. Só que esse nível daqui trata-se de uma energia potencial. Só que foi descoberto depois, identificado depois, né, teorizado,
que esses níveis apresentam subníveis de energia. Foi definido por Sommerfeld. Sommerfeld diz, olha, é também baseado na teoria de Planck, porque além de uma variação de cor única, cada vez que se excitava um átomo, ele liberava feixes de luzes contínuos. Então, alguns poucos, alguns muito. Então, à medida que esses átomos eram estimulados, fez ele concluir que, além dos níveis de energia, cada átomo estaria submetido a subníveis, cada elétron, desculpe, estaria submetido a subníveis de energia. E esses subníveis de energia foram representados como subcamadas. Então, aqui seria um nível, e cada feixe de cor diferente que tem aqui seriam os subníveis de energia. Então, o modelo atômico como ele é, tá? O modelo atômico como a gente reconhece hoje, ele vai ser trabalhado depois que a gente vai estudar a estrutura do átomo como todo. Por enquanto, a gente trabalhou só a evolução desses modelos. Tá, gente? Falei muito rápido para ver se estava tempo. É uma parte teórica, então vocês podem acompanhar com facilidade. Beleza? Então, vou encerrar por aqui a nossa conversa e até uma próxima aula. Tá, gente? Bons estudos aí em casa. Valeu, galera!